Miguel Pimenta Silva é licenciado em História pela Universidade de Lisboa e mestre em História dos Descobrimentos e da Expansão pela mesma universidade. Desde 2022 é professor auxiliar convidado na licenciatura de Arqueologia da Universidade de São Carlos da Guatemala. Dedica a sua investigação à cultura maia, não só no período pré-colombiano, como também na atualidade. É diplomado em Maia Quetzquel e tem um vasto conjunto de publicações sobre temas como a literatura, a escrita e a epigrafia maias e sobre a recepção da cultura maia no Ocidente. Tivemos a oportunidade de o entrevistar para darmos a conhecer o seu trabalho e o seu percurso na Guatemala. Primeiro que nada, muito obrigado à Casa da América Latina pelo convite que me foi efetuado para poder estar aqui e partilhar um pouco da minha história, dos meus trabalhos de investigação e também ajudar neste processo de divulgação da civilização maia e, consequentemente, também da Guatemala. De onde é que surgiu este seu interesse pelos temas do passado pré-colombiano da América, que não são assim muito comuns nos currículos escolares em Portugal e na Europa em geral? O interesse pela civilização maia apareceu já no longínquo ano de 1992. E nesse momento havia uns desenhos animados que passavam na televisão, que o seu nome era As Mil e Uma Américas. E o intuito deste conjunto de episódios era justamente apresentar a crianças aquilo que eram as antigas culturas pré-colombinas. Não sabia eu nesse momento, mas quis o destino, que a pessoa que esteve responsável pela criação desse conjunto de episódios fosse mais tarde o meu colega no Departamento de História da América na Universidade Complutense de Madrid. A minha trajetória académica levou-me primeiramente a um outro curso, Administração de Recursos Humanos, e com o passar do tempo descobri que não era isso que gostava, nem que amava, e decidi voltar ao mundo da História. Entrei então na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa para fazer o curso de História e, com toda a ilusão do mundo, pensava que no plano curricular ia ter alguma coisa acerca dos maias e de outros povos originários da América. Nada mais longínquo da verdade, e isto resultou numa experiência muito breve de Erasmus na Universidade de Panthéon-Sorbonne, em Paris. E é justamente aí que eu vou ter as minhas primeiras conexões mais profundas com o mundo pré-colombino. Quando regresso a Portugal, decido pôr toda a minha atenção já na civilização maia. Tendo em conta que a Guatemala é um país tão pouco conhecido e tão pouco divulgado, o que é que o levou a este país? Bem, isso tem diretamente a ver com o processo de investigação para a minha tese de doutoramento. Estávamos então no ano de 2014 e houve a oportunidade de vir a campo estudar os maias, mas também os próprios turistas, o comportamento do turista na Guatemala. Oportunidade que abracei com toda a felicidade do mundo e, claro, 11 anos depois, aqui estou eu, muito bem assente, quase em vias de ter uma dupla nacionalidade e sobretudo, foi um redescobrir da vida. Muitas das vezes criamos imaginários na nossa cabeça acerca de uma América violenta, de uma América por vezes retrógrada, de uma América que não tem as infraestruturas necessárias. E não é que estes aspectos não constituam uma verdade parcial, mas ao mesmo tempo temos de pensar nestes espaços, nestes países, como países que nos obrigam a pensar a vida de uma outra forma, a ser mais feliz no nosso dia-a-dia, a pensar aquilo que é o espírito de comunhão. Então,
é normal que alguém que tenha vindo para a Guatemala pensando que ia ficar algumas semanas, alguns meses, tenha ficado tanto tempo e ainda tenha tanto por descobrir neste país fantástico. Ao longo da sua carreira, dinamizou vários cursos livres, escolas de verão e apresentações. Como é que tem sido a recepção deste tipo de iniciativas? Há interesse por parte do público? Vai depender sempre das instituições e dos países em que se organizam as atividades. No caso da Guatemala, aquilo que é a aceitação por parte dos participantes nestes cursos é sempre fantástica, são bastante participativos, são bastante curiosos. Muitas das vezes aqui na Guatemala vou até o interior da Guatemala para ensinar comunidades maias a aprender a ler os seus próprios glifos, e então há todo um agradecimento muito sincero por parte destas populações. Por outro lado, no universo europeu, o exotismo das temáticas, particularmente em países que têm uma maior afinidade cultural, tal como Espanha, a recepção também é muito boa. E quero recordar que todos os anos, em várias partes da Europa, normalmente no último terço do ano, se realiza o European Maya Conference. Na experiência da organização de eventos em Portugal, o primeiro evento que eu organizei em Portugal foi no ano de 2018, 2 cursos de verão relacionados com os povos pré-colombinos. Um deles de uma forma mais direta, que foi o primeiro curso da civilização maia, em Portugal, como tal, e tivemos uma participação de quase 2 dezenas de alunos, o que foi um êxito total. O mistério, a curiosidade, o exotismo de apresentar temáticas relacionadas com a civilização maia faz com que o público queira participar, ou pelo menos encontrar estes espaços como uma oportunidade para saber mais. O imaginário coletivo ocidental em relação aos maias, infelizmente, ainda está carregado de ideias pré-concebidas, ideias que nem sempre são as mais corretas, e é muitas das vezes difícil de desmontar essas ideias. É difícil, sobretudo, porque a pressão do mundo ocidente, por parte, por exemplo, de Hollywood, com o famoso filme Apocalipto do próprio Mel Gibson, leva uma ideia completamente adulterada. Claro, há uma liberdade sempre criativa, mas esta liberdade criativa, seja nos filmes, seja nos cómics, seja inclusive em romances, vai levar sempre a uma ideia completamente errada daquilo que é a civilização maia. Quando temos a oportunidade de mostrar às pessoas aquilo que verdadeiramente foi a civilização maia, com as suas luzes e com as suas sombras, as pessoas compreendem e são capazes até de apaixonar-se pela complexidade dessa civilização. Já que estamos a falar desta questão da manipulação da imagem, como é que é o ponto de vista das comunidades? Há um esforço coletivo de manter a identidade maia, e aqui se calhar vai parecer um pouco inovador para muitos dos ouvintes, mas eu prefiro falar de identidades maias no plural, porque quando falamos de maia no singular, teríamos de falar apenas e só de 2 coisas, ou um grupo muito específico no norte do Yucatão, ou então teríamos de falar de uma construção histórica que foi produzida desde o século XIX. Quando falamos de maias, já abrangemos a totalidade dos grupos etnolinguísticos maias. Então é muito mais justo, é muito mais honesto falar desta forma plural. Até porque a descolonização começa também por isto, por ensinar às pessoas que existem pluralidades, que existem identidades múltiplas dentro daquilo que é o espaço mesoamericano, e em particular o espaço maia. Pessoas, por exemplo, de Chiapas, eles não vão dizer eu sou maia, provavelmente vão dizer eu sou Tzotzil, eu sou Tzetzal. Se vêm aqui à Guatemala vão dizer eu sou Mama, eu sou de Suturril, eu sou Cachiquel, porque essa é
a sua primeira identidade e depois são maias. Estamos a passar por uma fase de 500 anos de lembranças, de encontros menos positivos e que provocaram algumas marcas muito profundas que são visíveis até hoje. Mas também é muito importante ver que estes 5 centenas de anos permitiram também ao próprio povo maia e aos outros povos originários da América ter uma noção mais plena daquilo que foi o processo histórico no contacto com os europeus. Como é que eles veem a sua própria história? Primeiro que nada, é muito importante deixar aqui claro uma coisa. Quando nós falamos da civilização maia, nós não estamos a falar de uma civilização que se perdeu no tempo ou que entrou numa nave extraterrestre e abandonou o planeta Exato. Terra. Não, nada disso. Estamos a falar de uma população que, a nível mundial, ascende a mais de 9 milhões de pessoas, que tem um total de 31 idiomas maias reconhecidos internacionalmente. Estamos a falar de uma população que ativamente contribui para a economia, que contribui para o setor cultural, que contribui para o património, para o mundo das artes, para pessoas que têm, claro, um impacto muito grande ainda na sociedade hoje em dia. E, claro, a estas pessoas foi negada a sua própria história ao largo de muitos e muitos séculos. Para que se tenha uma ideia, por exemplo, em algumas leis filipinas produzidas pelos Filipes, proibia-se o acesso ao papel por parte destas comunidades. E proibia-se o acesso ao papel por 2 vias. Primeiro, para evitar que estas comunidades pudessem continuar a escrever literatura, porque há uma sequência literária de mais de 3.000 anos de história literária. Claro que também, por vezes, políticas locais, como acontecem aqui na Guatemala, com a obrigatoriedade do ensino e da aprendizagem dos idiomas maias nas escolas, é importante para fomentar uma curiosidade que muitas das vezes poderíamos pensar que é uma curiosidade sobretudo ocidental, mas não. Também fez formação de guias turísticos em sítios arqueológicos. Fala-nos um pouco sobre essa sua experiência. Algumas associações de guias turísticos organizam eventos próprios. Eventos que procuram exatamente levar aos seus associados aquilo que é as novidades do mundo académico. É nesse âmbito que sou várias vezes convidado para participar naquilo que são workshops de escrita hieroglífica, por exemplo, ou para dar conferências especializadas sobre determinadas temáticas. A Guatemala é um país desconhecido desde a perspectiva do turismo, sobretudo em comparação direta com o México. Tem 2 explicações históricas. A primeira explicação histórica e a mais óbvia é o enorme investimento que o México faz todos os anos na participação de feiras internacionais de turismo para vender um turismo cultural, mas também um turismo de lazer associado com a Riviera Maia. Por outro lado, a história recente da Guatemala, com um conflito armado que durou várias décadas até aos acordos de paz em 1996, criou uma dinâmica interna distinta na Guatemala. Levou que o próprio país não pudesse estar representado em muitas dessas feiras de turismo internacional. E apesar de ter um setor fantástico desde o ponto de vista turístico, não consegue ainda recuperar todos estes anos de atraso na publicidade. E também é difícil viver à sombra de um grande gigante do turismo como é o México. Os meus alunos, de quem eu tenho muito, muito orgulho, estão altamente capacitados para receber turistas de todas as áreas geográficas e também para poderem transmitir
de uma forma correta aquilo que é a história da Guatemala e a história da civilização maia. E se nos pudesse recomendar assim um espaço que um turista desejasse ver, que quisesse saber sobre a civilização maia, o que é que recomendaria? Diria que entre a Guatemala e o México, o Belize, as Honduras e o El Salvador, este espaço onde antes existia o universo maia, estamos a falar não de centenas, mas de milhares de sítios arqueológicos. Há, quem sabe, 2 sítios arqueológicos que o visitante não pode perder de forma alguma na Guatemala, porque 2 desses sítios são património da Unesco. Falamos de Quiriguá e falamos de Tikal. No caso de Tikal fica no departamento de Petén, no caso de Quiriguá está localizado no departamento de Izabal. São 2 sítios fantásticos. Tikal, então, para quem verdadeiramente quer ver ao detalhe o sítio, quase que pode ficar lá uma semana e não conhecer todas as estruturas, porque é um sítio gigantesco. Normalmente, quando falamos da Guatemala, localizamos aquilo que é só um povo na Guatemala, que são os maias. No entanto, existiram na Guatemala muitas outras culturas que não são culturas maias, algumas delas que persistem até hoje em dia, como por exemplo os Xincas. Em alguma zona da Guatemala existiram num passado os Pipiles também, mas naquilo que é a zona do Pacífico, num período que nós designamos pelo pré-clássico, ou seja, antes do ano 250 depois de Cristo, existiram várias culturas muito específicas, como por exemplo a cultura de Monte Alto ou a cultura de Santa Lucia Cotzumalguapa. Estas culturas foram capazes de produzir também sítios cultura bastante interessantes. E hoje, um deles é também património da Unesco. Falamos do sítio de Tacalicabar, um sítio com uma cultura própria, mas onde também podemos ver todo um discurso de diálogo entre influências externas, tanto maias como olmecas. Claro, quem leva 3 sítios reconhecidos pela Unesco leva um quarto, que é a própria cidade colonial de Antígua. Então, diria eu que o turista que vem não se pode perder estes 4 sítios pela sua importância e pelo seu reconhecimento a nível mundial. Se tivesse de escolher, qual é que é um facto que toda a gente deveria saber sobre os maias? Eu diria a componente do saber literário. Os maias são um povo que estão constantemente a escrever e quando não escrevem, produzem literatura oral também bastante significativa e importante. Riquíssima desde o ponto de vista da poética, riquíssima dentro do ponto de vista da própria história. Normalmente pensamos que os maias pertencem à pré-história. Não pertencem à pré-história. Por favor, não pensem isso, porque os maias produzem história. Temos, até ao momento, mais de 13.000 textos hieroglíficos, conhecemos muito bem a escritura hieroglífica já estamos acima dos 90% do conhecimento do sistema de escritura. E também temos um outro aspecto que é muito importante, o aspecto matemático com a invenção do zero, por exemplo. Não é? Esta invenção do zero, está certo que os maias não foram o único povo do mundo a pensar em relação ao zero, mas pensaram o zero de uma forma que os outros povos até então não tinham pensado. Então é justamente a junção das várias perspectivas do zero que vão fazer que tenhamos esta ideia do zero contemporâneo. Mas a matemática, por exemplo, constantemente os eclipses, alguns deles vêm mencionados nos códices maias, que foram previstos matematicamente, foram calculados matematicamente há mais de 1000 anos. Então é muito importante ter a noção deste conhecimento muito profundo.
gostaria de terminar esta pergunta também com um vínculo direto com o presente. Uma vez que falamos que os maias continuam vivos, a civilização maia continua viva, continua a produzir conhecimento, continua a produzir arte. Se me permite, eu gostava de destacar não a totalidade dos nomes, porque é completamente impossível. A civilização maia está repleta de grandes artistas por todas as partes. Mas gostaria de destacar alguns nomes daqui da Guatemala. Por exemplo, no campo da música, temos um compositor e músico de marimba, esse instrumento tão apreciado aqui na Guatemala, de Eugênio Pedro. Eugênio Pedro e a sua marimba, que tem sons completamente mágicos. Por outro lado, temos artistas que já têm um circuito internacional muito interessante, que chegaram a estar na Europa, creio que chegou a estar em Portugal. Falo de Sara Corrochich. Estes nomes são alguns dos vários, não é? Por exemplo, do ponto de vista das artes, da pintura, tivemos há pouco tempo atrás, talvez uns 3, 4 anos atrás, um artista guatemalteco chamado Edgar Calel, que apresentou alguma coisa no Porto. Temos um outro artista plástico, meu amigo pessoal, Bernia Amalem, também. Tivemos escritores maias e temos escritores maias. O fantástico poeta quiché de Momostenango, Humberto Acabal. Temos linguistas que fazem um trabalho de revitalização dos idiomas maias através de uma aproximação entre literatura ocidental e literatura maia, como por exemplo Lolmai Garcia, que traduziu o Príncipezinho para o idioma maia cachiquel. Temos um autêntico exército, diria eu, um autêntico conjunto de embaixadores das artes e do património maia em todos os âmbitos, e que talvez um dia eles possam participar destes espaços, talvez um dia possam aproximar-se do próprio Portugal, porque estes nomes que tão conceituados e respeitados são internacionalmente, muitas das vezes passam por ser autênticos desconhecidos no âmbito português. E também, pela minha condição de português guatemalteco, a minha obrigação também é de difundir o seu trabalho e os seus nomes.